Bom, sessão 7, né? Também um dia depois da outra, sessão 6, então eles começam a sessão e o questionador traz um outro assunto, né? Então terminou na última aula a gente falou da questão da cura e tal, e terminou. Aí agora o questionador traz um outro assunto. Você mencionou que era membro de uma confederação de planetas. Quais ramos de serviço ou tipos de serviço estão disponíveis para membros da confederação? Você poderia descrever alguns deles? Eu sou Ra. Eu suponho que você se refira ao serviço que nós, da confederação, podemos oferecer, em vez do serviço que está disponível para nosso uso. É só para esclarecer. E aí eles começam a explicar, então. Bom, então o serviço disponível para nossa oferta àqueles que nos chamam é equivalente ao quadrado da distorção / necessidade daquele chamado dividido por ou integrado com a básica lei do uno em sua distorção, indicando o livre-arbítrio daqueles que não estão cientes da unidade da criação. E aí, o que acontece? Eu tentei compreender um pouco esse cálculo, tá? Ele até vai questionar mais sobre isso. Mas o que dá para a gente entender? É que eles conseguem, né? O serviço disponível é maior do que o chamado que a gente faz. Então, eu acho que isso que é o mais importante a gente guardar, porque, sinceramente, a conta mesmo que eles propõem aqui, eu não consegui clarear. Talvez depois vocês lendo com calma, se alguma de vocês conseguir. Eu fiz na calculadora, tentei várias fórmulas, teve uma que ficou mais próximo, mas não é tanto o que está escrito, então a gente vai ver aqui. Mas assim, aí no frigir dos ovos, o que é relevante a gente entender? É relevante a gente entender que isso, né, a possibilidade que eles têm de realizar algo, de ofertar um serviço, é maior do que a própria distorção, né? É maior do que a pessoa pede, né? Do que o grupo de pessoas consegue pedir ou pode pedir, eles conseguem contribuir mais. Então, aí ele vai continuar. A partir disso, eu suponho que a dificuldade que você tem para contatar este planeta no presente é a mistura das pessoas aqui. Algumas sendo cientes da unidade, algumas não. E por essa razão, você não pode vir abertamente ou dar qualquer prova de seu contato. Estou correto? Eu sou Ra. Como nós acabamos de repetir através deste instrumento, nós devemos integrar todas as porções do seu complexo de memória social em sua forma de desintegração ilusória. Então, o produto disto pode ser visto como o limite de nossa habilidade de servir. Então, o que eles estão falando aqui, que eu grifei? É que o seguinte, eles têm mais capacidade, né, de serviço para ofertar, só que eles têm que se limitar à nossa integridade ilusória, vamos dizer assim. E aí, eles colocam que sim, o produto disso é o limite com que eles conseguem servir. Então, dentro do que a gente acredita, dentro do escopo de coisas que fazem sentido para a gente, é que eles têm aí como agir. Mesmo que eles tenham lá a capacidade de ofertar mais, o que acontece? Eles só conseguem ofertar até esse ponto, até esse limite. Até esse limite, até esse ponto do que faz sentido para a gente, né? Do que cabe dentro da nossa distorção ilusória. Nós somos afortunados que a lei do serviço é o quadrado dos desejos daqueles que chamam. De outra forma, nós não teríamos estado do ser neste tempo e espaço no atual contínuo da ilusão. Em resumo, você está basicamente correto. O pensamento de não ser capaz não é uma parte de nosso complexo básico de forma pensamento na direção de seus povos.
mas, em vez disso, é uma consideração máxima do que é possível. Ou seja, se a gente, para eles, a ideia de não ser capaz, de alguma coisa não ser possível, não existe. Mas como isso existe para muitos de nós, eles têm que se limitar em relação a isso. Então, veja como que, né, a nossa percepção das coisas, a nossa, efetivamente, a percepção que a gente acredita que faz sentido para a gente, afeta a nossa própria possibilidade, também coletiva, de acessar algumas coisas, que é isso que eles estão falando, né? Não adianta ter um que não tem essas crenças, mas aí 50 tem. A gente tem que fazer um balanço e ver, né, o que pode ser disponibilizado. Então, por isso que quanto mais a gente caminha nesse processo de despertar, mais realmente a gente consegue, enfim, né, avançar nisso tudo. Então, o questionador. Por quadrado, você quer dizer que se 10 pessoas chamam você, você pode contar que, quando comparar com a proporção planetária de pessoas, como 100 pessoas, elevando 10 ao quadrado, chega-se a 100? Isso está correto? Eu sou Rá. Isto está incorreto. O quadrado é sequencial. 1, 2, 3, 4... cada um ao quadrado pelo próximo número. E aí o questionador continua. Ou seja, aí com esse escrito aqui, eu tentei fazer um cálculo. Com base nesse escrito e com base nas próximas respostas aqui. Aí o questionador continua. Inaudível, né? Use um exemplo. Se 10, apenas 10 entidades na Terra solicitarem seus serviços, como você poderia computar seus chamados usando essa regra de quadrado? Nós elevaríamos 10 vezes sequenciais, aumentando o número até o 10º quadrado. Então, aqui eles estão basicamente explicando, né, o cálculo. E aí eu ainda peguei, deixa eu pegar aqui o... é porque aqui não vai aparecer. Deixa eu abrir o outro. Aquele comentário meu, ele só aparece quando eu abro o arquivo mesmo. E ali está só refletindo o arquivo. Aí deixa eu acessar aqui, só para falar para vocês o que eu marquei ali. Aqui. Não, já está para frente. Que página que é essa que está aí? Não, também está para frente. Espera aí, então. Está aqui, achei. Estava um antes. Aí, o que tá? Eu falei assim, gente, eu tô achando meio esquisito, deixa eu retraduzir. Aí eu peguei o inglês e retraduzi. E aí, retraduzindo, ficaria assim. Então, ele pergunta, né? Pode computar o seu chamado? Dá um exemplo. Elevaríamos um número ao quadrado 10 vezes sequenciais, aumentando o número até o 10º quadrado. Mas é assim, né? Só para uma outra forma de dizer essa mesma coisa. Qual que seria? Aí eles falaram isso, né? Aí o pessoal perguntou, qual seria o resultado desse cálculo? Aí eles falaram que era complicado, né? Difícil dar esse resultado. Mas aí falaram, 1012 aproximadamente. As entidades que... Aí é 1012 aproximadamente. Então eu peguei isso daqui e tentei chegar neste número. Eu não consegui. Eu não consegui chegar nesse número. O mais próximo que eu consegui chegar foi 10 elevado a 2 vezes 10. Que aí deu 1000. Mais próximo que eu consegui chegar. Mas não me parece ser isso. Então, se alguma de vocês conseguir, se alguém que está assistindo isso mesmo depois conseguir fazer essa conta aqui, por favor, entre em contato para tentar entender.
Agora, pode ser também que, né, esse número, ele vai acontecer em alguns momentos aqui, que eles falam os números, mas que depois, na verdade, ajusta, porque para eles é complicado transmitir o número na nossa linguagem. Mas, a princípio, esse daqui eu não vi ainda nota de ajuste. Então, só para vocês entenderem que eu não consegui chegar nesse resultado. Mas, enfim, aí aproximadamente o número seria 1012, até porque também, o que eles consideram? As entidades que chamam são, algumas vezes, não totalmente unificadas em seu chamado. E então, o quadrado é ligeiramente menor. Tipo assim, para a gente, né? Ou é quadrado ou não é quadrado. Mas aí esse número de base, vamos ver como é que vai ser. Então, existe uma perda estatística ao longo de um período de chamado. Entretanto, talvez você possa ver com essa informação estatisticamente corrigida o mecanismo do quadrado. Questionador. Quantas entidades no presente estão chamando do planeta Terra pelos seus serviços? Eu sou chamado pessoalmente por 352 mil. A confederação, em seu espectro inteiro de complexos de entidade, é chamada por 632 milhões de seus complexos mente, corpo e espírito. Estes números foram simplificados. Eu não sei se está ficando claro, né? Mas o que seria esse chamado? Esse chamado, na verdade, é as formas que a gente se conecta, seja por oração, seja realmente, enfim, né? De várias formas. Você poderia me dizer qual o resultado da aplicação da lei dos quadrados para essa situação? Aí ele responde: o número é aproximadamente sem sentido no senso finito, já que são muitos dígitos. O que ele está querendo dizer? Bom, se 352 mil pessoas chamam vocês, 632 milhões chama a confederação, considerando aquele cálculo, né, dos quadrados, 10 do elevado do quadrado ali que a gente não conseguiu fazer, então qual que é a possibilidade, né, da prestação de serviço de vocês? Aí Rá está respondendo que é um número sem senso de finito para nós, porque tem muitos dígitos. Ele, no entanto, constitui um grande chamado que nós, da criação inteira, sentimos e escutamos como se nossas próprias entidades fossem distorcidas na direção de um sofrimento grande e esmagador. Ele exige nosso serviço. Então, eles estão falando um pouco da vibração desse chamado, né? Em qual ponto este chamado seria suficiente para você vir abertamente entre as pessoas da Terra? Quantas entidades da Terra teriam que chamar a confederação? E aí, Rá, né, vai responder. Nós não calculamos a possibilidade de virmos para entre seus povos pelo número de chamados. Então, ou seja, não é a quantidade de chamado que vai definir, nossa senhora, a gente tem que ir lá, pessoalmente. Não é isso. Eles estão dizendo que a decisão de vir abertamente entre as pessoas da Terra, ela acontece por um consenso entre todo o complexo de memória social, que tenha se tornado ciente da consciência infinita de todas as coisas. Isto foi possível entre seus povos apenas em instâncias isoladas. No caso de um complexo de memória social, que é servo do Criador, ao ver esta situação, ter uma ideia para auxílio apropriado, que pode ser realizado apenas entre seus povos, o complexo de memória social, desejando este projeto, o submete ao Conselho de Saturno. Se for aprovada, a quarentena é suspensa. Questionador. A quarentena, o que é a quarentena, gente? Aqui para nós, né? Então, só para a gente entender. Existe um conselho da confederação. Esse conselho, ele define, né, esse movimento todo, e é esse conselho que é responsável aí pela nossa terceira densidade. O que é a quarentena? A quarentena é essa nossa incapacidade de viver a nossa existência aqui conectado abertamente com os seres,
com essas energias, entende? Então, para quem... É porque, assim, aqui seria muito, muito relevante o exemplo do Star Trek. Eles não têm lá, a primeira diretriz, né, do Star Trek é o quê? Nos planetas onde eles ainda não têm contato com o espaço, com outros seres, outros planetas abertamente, a gente não pode se apresentar abertamente. A gente tem que fingir que a gente é da população deles. Não pode quebrar isso, né? Tem que ser um desejo do próprio povo se abrir a isso. E principalmente o que mostra Star Trek tem que ser desejo dos governantes do planeta permitir e se abrir a isso. Né? Então, a quarentena, quebrar a quarentena significa o quê? Aparecer plenamente aqui para a gente. Né? Então, é nesse sentido que eles estão trazendo aqui. E aí, né, eles respondem. Então, a quarentena é suspensa. Se o conselho decidir, se o conselho aprovar, a quarentena é suspensa, aí a gente vem, aparece para o povo, faz, né, enfim. Questionador, eu tenho uma pergunta aqui, eu acho, sobre esse conselho do Jim, né, o Jim outra pessoa. Quem são seus membros e como o conselho funciona? Eu sou Ra. Os membros do conselho são representantes da confederação e daqueles níveis vibratórios de seus planos interiores que carregam responsabilidade por sua terceira densidade. Os nomes não são importantes por não existirem nomes. Seus complexos mente, corpo e espírito demandam nomes. E, portanto, em muitos casos, os complexos som vibratório que são consoantes com as distorções vibratórias de cada entidade são usados. Né? Mas não necessariamente eles têm esse nome. Então, eles são representantes da confederação, dos níveis vibratórios de planos interiores que têm responsabilidade sobre a densidade de terceiro. Né? Entretanto, o conceito de nome não é parte do conselho. Então, dá nome quando precisa dar um nome, mas não é o que faz sentido para eles. Se nomes são requisitados, nós tentaremos fornecê-los. Entretanto, nem todos escolheram nomes. Em número, o conselho, que permanece em sessão constante, então veja, permanece em sessão constante. Então, não é um conselho que é acionado em determinadas situações. Ele constantemente está em trabalho. Apesar de variar seus membros por meio de balanceamento que ocorrem, como vocês chamariam, irregularmente, é 9. Então, o que ele está querendo dizer? O conselho é feito de 9 seres, mas que os membros variam por meio de balanceamento. Balanceamento do quê? Do que fosse necessário. E aí que ele fala, o conselho, este é o conselho de sessão. Como contingência deste conselho, existem 24 entidades que oferecem seus serviços quando solicitados. Essas entidades fielmente observam e têm sido chamadas de guardiões. Então, o que eles estão querendo dizer? Como contingência, a gente entende que seriam os suplentes, né? Como se fossem os suplentes do conselho. Existem 24 suplentes para fazer esse balanceamento aí, na medida que for necessário. E esses seres são denominados por nós aqui como guardiões, são chamados como guardiões. Né? Eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar, né? O Conselho dos 9, algo nesse sentido. Então, aqui está explicando, né, quem que são esses Conselhos dos 9. Não são 9 fixos, né? Quando se fala de guardiões, também estão falando desses seres que estão aqui compondo, contemplando isso. Então, aqui a gente tem um esclarecimento maior dessas coisas. O conselho opera por meios de o que vocês chamariam contatos telepáticos com a unicidade, ou unidade dos 9. As distorções misturando-se harmoniosamente para que a lei do uno prevaleça com facilidade. Quando a necessidade de um pensamento se faz presente, o conselho detém o complexo de distorção desta necessidade, balanceando como descrito, e então recomendando o que for considerado como ação apropriada. Isto inclui 1.
o dever de admitir complexos de memória social à confederação. 2. Oferecer auxílio àqueles que não estão certos de como auxiliar o complexo de memória social, que requisita ajuda de uma forma consoante com ambos o chamado, a lei e o número daqueles que chamam. Em outras palavras, algumas vezes a resistência do chamado. 3. Questões internas no conselho são determinadas. Então, eles trazendo, né, um pouco sobre como que funciona. E, assim, de forma geral, a gente vê que é algo bem amplo, né? Então, dever de admitir complexo de memória social à confederação. Então, grupos, né, complexos de memória social que querem fazer parte da confederação. 2, oferecer auxílio àqueles que não estão certos de como auxiliar o complexo de memória social, que requisita ajuda, de uma forma consoante com ambos o chamado. Então, esse processo também, né, de auxiliar, igual foi questionado aqui. E o próprio complexo de memória social, às vezes, tentando auxiliar como fazer isso. Então, o conselho dá suporte nisso. E questões internas do próprio conselho que não são determinadas, são definidas, enfim, algo que tiver que ser decidido, definido internamente, né, ou em termos de movimentação interna, dinâmica interna, situações internas. Estes são os deveres prominentes do conselho. Eles são, se em qualquer dúvida, capazes de contatar os 24, que então oferecem consenso, julgamento, pensamento ao conselho. O conselho, então, pode reconsiderar qualquer questão. Então, vejam, eles também, né, não são rígidos. Se eles têm alguma dúvida, algo assim, os 9 estão reunidos e têm alguma dúvida, eles vão contatar os 24. Então, todos vão pensar juntos. E foi definida alguma coisa já foi definida, mas precisa ser revisada por conta de alguma situação atual, eles vão revisar, né? Eles não têm problema em reconsiderar qualquer questão. O Conselho dos 9 são os mesmos 9 mencionados neste livro, aí aponta um livro, né? O questionador aponta o livro. Que livro que é? É um livro de Uri Geller, tá? Nota do trator é o livro de Uri Geller. Aí o Rá vai responder, eu sou Rá. O Conselho dos 9 tem sido lembrado de forma quase não distorcida por 2 fontes principais. Aquela conhecida em sua nomenclatura como Mark e aquela conhecida em sua nomenclatura como Henry. Em um caso, o médium se tornou o escriba. No outro, o médium não era o escriba. Entretanto, sem a ajuda do escriba, a energia não teria vindo ao médium. Só para falar as formas como receberam, né, as informações dentro do Conselho dos 9. Ligar a luz? Aí o questionador... deixa eu só tirar aqui da gente. Aí o questionador questiona, né? Esse Mark e esse Harry seria Mark Probert e Harry Puharik? Aí Rá responde, eu sou Rá, isso está correto. E então eu fui, obviamente, né, procurar material sobre esse pessoal. E o que eu encontrei? Eu não conhecia, né? Eu não conhecia. O que eu encontrei foi esse, e aí eu estou clicando aqui para compartilhar com vocês, agora vocês já devem estar vendo aí, foi esse livro do Mark Probert, The Magic Bag, né? Então, a Bolsa Mágica, o manuscrito ditado por clara audiência a Mark Probert, pelos membros do conselho, né? Inner Circle seria assim, ele não fala Conselho dos 9, mas pelo círculo interno, né? Vamos dizer assim. Então, esse material, que é o material mais famoso que eu encontrei do Mark Probert. E aí, sobre o outro, o Henry, eu encontrei, né, um texto aqui também. Eu vou compartilhar outras coisas, mas vou compartilhar esse aqui primeiro. Por quê? Me parece que o nome real dele não é Henry Carr, é esse Andrídia, na verdade, desculpa, parece que é Henry Crow, mas aí depois ele adotou
esse codinome, esse nome Andrídia. E aí tem a história dele, né, de Chicago, Illinois e tudo mais. Ele é um físico, ele fez tanto física quanto, aqui ele estudou físico-química, e também fenômenos paranormais. E o que acontece? Ele escreveu, eu até pesquisei aqui livros, né, dele, e aí encontrei esses títulos aqui. Esse daqui, Psyche Exploration, é o mais famoso, né, de exploração psíquica. Ele é o mais famoso até o momento, mas eu encontrei todos esses outros aqui, e aí eu vi que aqui nesse ponto tem, né, Uri Geller. Então, eu entendo que quando Ra perguntou sobre a questão do... Quando o questionador perguntou sobre a questão do Uri Geller, ele não estava... porque aqui ele não deixa claro, né? Mas não necessariamente o rapaz estava errado, o questionador estava errado. Só que, na verdade, não era o Uri Geller, né? Eram esses dois, o Mark e o Henry, que estavam à frente, efetivamente, das informações. Então, eu acredito que sejam esses dois aqui que eu trouxe para vocês. Questionador. Eu estou interessado na aplicação da lei do Uno no que ela diz respeito ao livre-arbítrio e o que eu chamaria de propaganda realizada pelo contato de OVNIs com o planeta. Ou seja, o Conselho tem permitido que a quarentena seja levantada muitas vezes ao longo dos últimos 30 anos. Isto me parece uma forma de propaganda para o que temos feito agora, para que mais pessoas possam ser acordadas. Estou correto? Então, vocês entenderam, né, a pergunta? Né? E está perguntando, falando assim, olha, então o Conselho me parece que tem quebrado essa quarentena bastante, porque o que acontece? Estamos vendo muitos OVNIs, ou isso é uma propaganda para as pessoas serem acordadas, né? E aí, Ra responde que o buraco é um pouco mais embaixo. Eu sou Ra. Levará uma certa quantidade de esclarecimento de conceituação de seu complexo mental para reelaborar a sua pergunta em uma resposta apropriada. Por favor, permaneça conosco. O Conselho de Saturno não tem permitido... gente, uma outra coisa que eu queria falar. Por que Conselho de Saturno? Eu não sei se vocês lembram na última aula, Ra comentou que a confederação, ela se localiza ali nos anéis de Saturno. Não sei se todo mundo lembra disso, então estou resgatando isso daqui. Então, o Conselho de Saturno não tem permitido a quebra da quarentena no contínuo tempo e espaço mencionado por você. Existe uma certa quantidade de pousos sendo realizados. Alguns desses pousos são de seus próprios povos. Alguns são das entidades conhecidas por vocês como o Grupo de Órion. Em segundo lugar, existe uma permissão cedida, não para quebrar quarentena através da convivência entre vocês, mas para aparecer em capacidade de forma pensamento para aqueles que têm olhos para ver. Então, existe uma permissão de quebra da quarentena no formato forma-pensamento. Então, quando a gente está assim, eu estava meditando e aí eu senti a presença tal, isso é permitido, está permitido pelo Conselho. É isso que eles estão falando aqui, né? Para aqueles que têm olhos para ver. Em terceiro lugar, você está correto ao presumir que foi concedida permissão no tempo e espaço no qual seu primeiro dispositivo nuclear foi desenvolvido e usado, a fim de que membros da confederação interagissem com seus povos de forma que causassem mistério. Isto é o que você se referiu como propaganda e está correto. Então, né, tem também essa parte de uma propaganda no sentido de realmente tem movimentos que são feitos para ativar esse despertar. O mistério e a qualidade desconhecida das ocorrências que somos autorizados a oferecer têm a intenção esperada de tornar suas pessoas conscientes da possibilidade infinita.
É isso que ele está falando. Né? Então, sim, a gente às vezes faz esses movimentos para vocês terem curiosidade, despertarem efetivamente, né? Enxergarem coisas para além do que vocês estão vendo só com os olhos físicos. Então, é isso que eles estão trazendo. Quando suas pessoas compreenderem o infinito, então, e somente então, o portal pode ser aberto para a lei do Uno. Questionador. Você mencionou que ambas nossas pessoas e aqueles de Orion estão vindo aqui. Você mencionou que ambas nossas pessoas e aqueles de Orion estão vindo aqui. Você poderia expandir sobre isso? Eu sou Ra. Seus complexos de pensamento não correspondem aos complexos de sons vibratórios. Nós somos incapazes de responder. Por favor, reformule sua pergunta. Questionador. Eu perguntei apenas sobre Orion. Você mencionou Orion como uma fonte de alguns dos contatos com OVNIs. Você poderia me dizer algo sobre esse contato, seu propósito? Eu sou Ra. Considere, se você desejar, um simples exemplo de intenção, que são boas, mas. Este exemplo é Adolf. Este é seu complexo de som vibratório. A intenção é, presumidamente, se unificarem através da escolha do complexo de distorção chamado de elite, de um complexo de memória social, e então escravizar, por vários efeitos, aqueles que são vistos como a distorção da não-elite. Existe, então, o conceito de tomar o complexo de memória social, então elitizado, e adicioná-lo a uma distorção pensada pelo assim chamado grupo de Orion como um império. O problema encarado por eles é que recebem uma grande quantidade de energia aleatória liberada pelo conceito da separação. Isto os deixa vulneráveis, já que as distorções entre seus próprios membros não são harmonizadas. Então, assim, primeiro, fica claro para vocês a questão de quem é o grupo de Orion? Então, vamos lá. O grupo de Orion são os responsáveis da matriz de controle. Tá? Adolf, todo mundo entendeu quem que é Adolf. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Né? Da Alemanha, todo aquele processo. Então, o que eles estão dando exemplo? Que, bom, aquele complexo, né, corpo, mente, espírito, era um exemplo de grupo de Orion que queria formar uma elite e escravizar o resto para formar um império. Por quê? Porque é isso que faz sentido para eles. E aí Ra vai explicar. Então, questionador. Qual a densidade do grupo de Orion? Eu sou Ra. Como a confederação, as densidades da consciência de massa que compreendem aquele grupo são variadas. Existem muito poucos de terceira densidade, um grande número de quarta densidade, um grande número similar de quinta densidade e muito poucas entidades de sexta densidade que compreendem esta organização. Seus números são talvez 1/10 dos nossos em qualquer ponto do contínuo espaço-tempo, ou seja, pequeno. Já que o problema da entropia espiritual causa constante desintegração de seus complexos de memória social. Eu vou falar um pouco da entropia, mas eu quero continuar aqui primeiro, tá? Porque aí eu já vou passar para o slide e aí eu já quero trazer outras questões também. Seus poderes são os mesmos dos nossos. A lei do Uno não pisca nem para a luz, nem para a escuridão, mas está disponível para serviço aos outros e serviço a si. Entretanto, serviço aos outros resulta em serviço a si. Ou seja, esse entretanto, serviço aos outros resulta em serviço a si, estão querendo dizer o quê? É mais compensador, é mais otimizado, né? O serviço serviço a si, eu também vou contribuindo com o todo. Só que quando eu faço serviço ao outro, eu também estou fazendo serviço a mim, né? O a si, ao mesmo tempo. Então, ele é mais eficiente nessa perspectiva. Então, preservando e harmonizando ainda mais a distorção daquelas entidades que procuram a infinidade inteligente através destas disciplinas. Bom, aqueles procurando a infinidade inteligente através do uso do serviço a si
criam a mesma quantidade de poder. Serviço assim. Então, a Matrix Control, o pessoal do grupo de Orion, eles trabalham no viés de serviço a si, ok? E os outros grupos que a gente tem contato aqui, no viés do serviço a outrem. Bom, então, eles criam a mesma quantidade de poder, mas, como dissemos, tem constante dificuldade devido ao conceito de separação, que está implícito nas manifestações do serviço a si, por envolver poder sobre outrem. Isto enfraquece e, eventualmente, desintegra a energia coletada por tais complexos mente, corpo e espírito, que chamam o grupo de Orion, e os complexos de memória social que compreendem o grupo de Orion. Então, veja, quando a gente entende isso daqui, olha só, eles têm a mesma quantidade de poder, mas têm mais dificuldade de manter, de gerar, por quê? Por conta do conceito da separação. O que eles querem falar do conceito de separação? O pensamento de escassez, né? De que para eu ter, o outro tem que perder. Olha só como é que é tudo isso aqui. Para eu ter, né? Eu tenho que escravizar o outro para eu ter. Para o grupo de serviço a outrem, não faz sentido isso, tem para todo mundo, mas aqui é o conceito deles, né? Por quê? Porque quanto mais eles têm, como eles vão trabalhando nesse movimento de conceito de separação, ao mesmo tempo que eles ganham, eles perdem. E aí, isso que eu quero mostrar aqui para vocês no slide, tá? Então, deixa eu vir aqui primeiro no slide agora. Vamos falar um pouquinho sobre a entropia. Por quê que a gente vai falar sobre a entropia? Deixa eu ver que minha gata tá. O que foi, Chico? Então, vamos lá. A entropia, então, isso aqui eu peguei desse site, dessa fonte aqui, depois vocês podem olhar, porque eu achei que tá alinhado. Então, porque ele fala da entropia espiritual desse movimento. A entropia é um conceito da termodinâmica que vai medir o grau de desordem das partículas de um sistema, tá? Em outras palavras, então, na física, vai medir o grau de liberdade molecular. Então, quanto maior o grau de liberdade molecular, ou seja, quanto maior a distância entre uma molécula e outra, né? Entre o movimento da molécula, assim, quanto mais liberdade a molécula tem para se movimentar, maior esse grau de liberdade, né? Quando a gente fala uma próxima à outra. Associado ao número de configurações possíveis com as partículas que ele possui. Por essa razão, o conceito de entropia é usado para representar aleatoriedade, dispersão e desordem em vários campos. Significa em mudança, indicando característica dinâmica do termo. A entropia ocorre espontaneamente e, a princípio, pela física, ela é irreversível. Só que aí a gente vai ver, né, alguns exemplos que eu trouxe, que eu acho que eles são relevantes, assim, fundamentais para a gente compreender algumas coisas. O aumento da entropia significa basicamente o crescimento do grau de desordem em um sistema. Então, na natureza, essa tendência é inevitável, com coisas irreversíveis, os ciclos. Os próprios ciclos, eles trazem esse movimento de entropia. Aqui eu estou falando do aumento da entropia, né? Um exemplo clássico do aumento da entropia é o gelo derretendo. Por que é o gelo derretendo? O gelo está aqui com as moléculas bem controladas ali, com um pequeno grau de liberdade. As moléculas estão ali, ó, pertinho uma da outra. Aí, quando ele começa a derreter, virar água, as moléculas aumentam o grau de liberdade, o quê? Tem um espaço entre elas, percebe? Então, aí fica lá líquida a água, ok? Altera esse estado da água. E aí, como dificilmente, aí eles estão trazendo aqui em termos de física, como dificilmente vai valer a pena congelar a água de novo, é considerado um aumento de entropia e é considerado irreversível. Tá? Então, guardem esse exemplo. Por que eu... Aí, tá. Por que eu trouxe esse exemplo aqui e estou falando disso? Bom,
A gente ouve muito falar que a gente tem que reduzir a nossa entropia, ou seja, quando a gente fala de reduzir a entropia, que eu trouxe o exemplo do aumento, reduzir a entropia seria o quê? A gente aumentar o direcionamento, percebe? Por quê? Quando a entropia está alta, o gelo não está em estado de água. Entropia alta significa bagunça, caos, desordem, alto grau de liberdade molecular. Baixa entropia significa ordem. Só que eu observo isso por um outro ângulo. Que aí eu comentei, não foi no nosso grupo, um outro grupo. Como eu observo isso? Eu entendo que o nosso movimento de retorno à fonte é um movimento de aumentar a entropia, aumentar essa desordem, aumentar essa bagunça, entre aspas. Por quê? Porque quanto mais baixa a entropia, quanto menor a entropia, mais controlado estão as moléculas, mais controladas estão as moléculas. Olha o gelo. O gelo tem baixa entropia. As moléculas estão controladas. Quando o gelo derrete, que tem alta entropia, as moléculas têm maior liberdade. O que eu estou trazendo para vocês é uma interpretação que não é a da física, né? No sentido assim, não é que não é da física. Na física quântica, quando as pessoas falam de entropia, as pessoas sempre falam, não, a gente tem que reduzir a entropia, a gente tem que reduzir. Mas para mim, Lívia, então para mim, deixar bem claro que é para mim, reduzir a entropia é se individualizar cada vez mais. Na minha percepção. Né? E aumentar a entropia seria a gente retornar a esse todo mais livre, né? Mais que assim, essa palavra desordem é que eu acho que quebra um pouco, mas realmente é uma desordem. Se a gente for lá naquele outro livro que eu falei para vocês que eu estou estudando, né? O Antigo Segredo da Flor da Vida, fala muito disso. Quando a gente lê Caibalion também fala isso. A fonte é tudo que há, né? E eu estou falando do Antigo Segredo da Flor da Vida porque ela fala um pouco sobre como tudo começa. Então tá tudo lá em desordem mesmo, né? Tá lá, tá ali. E aí, de repente, começa o todo, né, sei lá, decide manifestar um oposto. Aí já começa a ordem. A ordem é um direcionamento mental, percebe? A ordem é um direcionamento mental. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, aprofundando nesse conceito, porque é um conceito que é muito dito, muito trazido aí, né? Na área da física quântica, no despertar e tudo mais. E eu estou trazendo aqui uma interpretação que eu tenho, que é diferente do que as pessoas falam. Eu acho que o nosso movimento de caminhar para a fonte é um movimento de aumentar a entropia. Né? Aumentar a entropia. Mas é uma percepção aqui minha, e que eu ainda não consegui, né, conversar sobre isso com ninguém que trabalha nessa perspectiva do despertar ainda. Até mandei um e-mail lá para o Tom Campbell, para o Mário Jorge, mas eu não obtive retorno ainda. Então, é nesse sentido que eu queria trazer para vocês. Então, a entropia espiritual, a gente também pode entender, né, como... Aí eles não falaram se é alta entropia ou baixa entropia, mas pode-se entender, normalmente, quando fala só entropia, no despertar, você pode estar entendendo que é alta entropia. Então, desculpa, que é alta entropia. Então, dizendo que está em desordem. Mas só para a gente refletir sobre isso. Fica claro, gente, essa perspectiva do conceito? Confusa. Está confusa? Porque aí gera caos, não é? Então, não é que... aí que acontece. É que eu acho que a gente tem que entender, né, a manifestação da coisa. Por exemplo, a água, o gelo no estado de água,
está em seu estado natural, assim, né? O estado natural é o estado da água. Aí a gente vai dizer que a água está em desordem? A água está em caos? Percebe? Não é, é um outro estado. É um outro estado. E ele tem função. Esse outro estado também tem função. Percebe? Ele tem uma função. A água em estado líquido tem uma função. Ela não, entende? Não é se olhar, porque quando a gente fala assim, está em desordem, ou seja, ali, a água, no estado líquido, não serve para nada. Tem que ordenar para servir para alguma coisa? Não é. Né? Não tem que ordenar para servir para alguma coisa. Existe uma função para aquilo. Então, esse exemplo do gelo, para mim, ele é um exemplo que contempla isso. Eu não quero estar controlada como o gelo está. Eu prefiro estar água, com uma liberdade molecular maior. Oi, Lívia. Oi. Eu acho que tu está certa e que o significado que é trazido aqui, ele não se enquadra nisso que nós estamos falando. E eu concordo contigo que também não fecha a nossa, digamos, a nossa abertura para tudo isso que é necessário e eliminação das distorções, que nem chama o Ra, se a gente tiver, né, fechada no caso, em entropia diminuída, né? Sim. E aumentar a entropia, eu acho que é só o significado que é dado aqui, que não se enquadra nisso que nós estamos falando, porque se tu jogar dentro dessa ideia, o fato de nós estarmos aqui discutindo tanta coisa diferente é um aumento da entropia. Nós estamos ampliando um horizonte, ampliando, digamos, o caminho por onde a água percorre, enfim, é um rio mais amplo. Sim. Não é contido. Sim. Acho que é só o significado que não cabe para nós. E assim, talvez, né? Porque o que acontece? Ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente pensa, nossa mente precisa estar esvaziada, né? Lembra quando a gente estudou sobre a questão lá da pirâmide? A nossa mente precisa estar esvaziada. Eu entendo isso como alta entropia. Ela tem que estar livre. Livre. Se eu tiver com a mente em baixa entropia, eu estou direcionando o meu pensamento naquele momento. Então, naquele momento não é adequado. Agora, tem momentos que isso é adequado. Por exemplo, eu quero cocriar conscientemente. Então, eu vou direcionar o meu pensamento. Está aberta. Aí eu baixo a entropia. Uhum. Né? Aí eu baixo a entropia porque eu quero realmente direcionar, colapsar o que eu estou pensando. Uhum. Então, eu acho que é uma dança, né, de alta e baixa entropia, alta e baixa entropia. O movimento é uma dança nesse sentido para a gente, só que assim, o que é relevante? A questão da consciência. Então, enquanto eu estiver meditando, quanto mais em alta entropia eu estiver no sentido não de caos, e aí, Rosana, o que eu preferi guardar para mim, não no sentido de caos, mas no sentido de alta liberdade molecular. Uhum. Entende? Porque o que acontece? O termo caos, às vezes, sabe, assim, vamos... a tradução para a gente entender o que seria liberdade molecular. Né? Então, eu entendo que a nossa mente esvaziada, ela está com liberdade molecular, para ela receber as informações, receber os downloads, fazer os movimentos, tarará, e por aí vai. Uhum. Aí, quando eu quero, né, manifestar as coisas na minha vida de forma consciente, eu reduzo a entropia, porque aí eu que vou direcionar. Aí tem que estar, eu não gosto da palavra controle, mas, né, que eu uso muito a palavra gestão,
né? Eu estou na gestão das minhas emoções. Isso eu estou reduzindo a entropia. Eu tô, tem que ser aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Entendeu? Mas nesse movimento nosso de retorno à fonte, eu entendo como aumento da entropia. E, assim, de forma geral, né? Estou olhando agora de forma ampla para a vida. Eu entendo que reduzir a entropia é individualizar cada vez mais. É o que eu entendo. Então, eu entendo que uma mônada, por exemplo, uma supramônada, elas têm uma entropia muito maior do que a gente, na minha percepção, tá? Ou seja, uma mônada, uma supramônada tem um grau de liberdade molecular maior do que o fractal de alma. O fractal de alma, ele tem uma entropia menor. Ele é mais controlado. Ele tem um grau de liberdade molecular menor. Assim, na minha percepção, tá? Tem essa variedade aí no conceito da entropia, da compreensão. Mas o que eu acho que é relevante para nós é compreender esse processo da consciência, né? Porque eu acho que tudo tem relação com esse sentido. Seja, quando se diz, entropia espiritual, no caso, por exemplo, de religião, o que eu entendo que eles trazem, né? Pode não ser essa palavra, esse termo, mas entropia espiritual no sentido de uma redução. Aí que tá, né? Ou ele até aqui a consciência rata fala que eles não conseguem criar um consenso entre eles, mas eles não conseguem ter harmonia entre eles. Aí a gente pode entender, bom, mas então essa harmonia seria a redução da entropia para ficar uma coisa mais direcionada? Pode ser que sim, né? De forma consciente. De forma consciente. Mas para eu acessar a fonte, pelo menos a gente aqui no nosso estado, né, no estado que a gente está, a gente tem que limpar a mente e não direcionar a mente. A gente tem que permitir receber. Talvez seja um próximo passo a gente aprender a direcionar isso, não sei. Então, estou trazendo aqui para vocês essa minha inquietação, essa percepção minha. Bom, e aí, sobre o serviço a outro, o serviço a si, para ficar mais claro. Né? O que a consciência Rá fala? Que à medida que você faz um serviço a outrem, você também faz um serviço a si, né? Então, como se fosse aqui uma via de mão dupla. Por quê? Porque todos somos um. E quando eu faço serviço a outrem, eu não retiro nada de ninguém. Então, eu estou sempre o quê? Somando, multiplicando, somando, não tem subtração. E como fazer o serviço a outrem também é fazer o serviço a si, porque todos somos um, eu estou sempre ganhando. Eu estou sempre ganhando. O tempo todo que eu faço o serviço a outrem, eu estou ganhando também. Quem escolhe o serviço a si, o que acontece? Também tem o potencial de ganhar, só que ganha em detrimento da perda do outro. E aí é o que eles falaram. Por que é mais desafiador e desgasta mais? Porque toda vez que eu retiro do outro, né, um movimento de retiro do outro, esse outro libera energia. Aí essa energia atrapalha o meu processo, como se fosse um efeito Zenão, um efeito Stark, no meu colapso aqui. Por que esse outro libera energia? Se a gente for pensar, né, se eu for pensar no salto quântico, para eu avançar no salto quântico, eu tenho que receber energia. Para eu saltar
para frente, para a próxima órbita, vamos dizer assim, que já não é mais essa estrutura, mas só para a gente entender. Para eu saltar para a próxima órbita, eu tenho que ganhar energia. E aí eu salto. Quando eu retorno para a órbita anterior, eu libero energia. E esse retornar para a órbita anterior é como se fosse um movimento de baixar a frequência. Então, como para eles ganharem, a gente tem, né, as pessoas têm que baixar a frequência, libera uma energia que afeta o processo de ganho de energia deles. Que é isso que Rafa falou. Entendeu? Rafa falou isso. Eles conseguem criar o mesmo poder que a gente. Só que não conseguem, eles têm mais desafios, né? Coloca dificuldade para manter, para sustentar isso. Por quê? Porque eles constroem esse poder com base na perda do outro. E como a perda do outro pressupõe a liberação de energia descontrolada, vamos dizer assim, afeta o ganho que se teve. Entendeu? Tá claro, gente? Isso aí? Oh. Tá claro? Beleza. Bom, e aí então eles continuam, né? Aqui no azul já que a gente tá. Deve ser notado, cuidadosamente ponderado e aceito, que a lei do Uno está disponível para qualquer complexo de memória social que decidiu se esforçar junto para qualquer busca de propósito, seja serviço a outrem ou serviço a si. Então, isso aqui, quando eu li, fez assim, tipo, não tem bom e não tem mal. O serviço a si também é uma experiência do todo, também contribui com o todo, porque todos somos um. Aí eles vão colocar. As leis, que são as distorções primárias da lei do Uno, então, são postas em operação. E a ilusão de espaço-tempo é usada como um meio para o desenvolvimento dos resultados daquelas escolhas livremente feitas. Então, todas as entidades aprendem, não importa o que buscam. Todas aprendem o mesmo, algumas rapidamente, outras lentamente. Ai, Lívia, mas eles não seguem, não aceitam a lei do Uno, nananã. Quem disse? Já teve, né, vez de... eu acompanhava um rapaz que tinha algumas experiências com esse grupo, e o discurso deles fazia todo sentido para eles. Né? Por exemplo, em termos de adoração de imagens e tudo mais, o que acontece? As pessoas chegam ali com uma vibração elevada para adorar aquela imagem, aquela energia fica naquela imagem e ressoa para a própria pessoa, positiva também. E é uma forma deles encararem isso, né, dessa forma. Então, o que o Rá está querendo dizer é que não julguemos, né, bem, mal, isso aqui. Eles fazem a lei do Uno acontecer da forma do serviço a si, que é o que faz sentido para eles. A lei do Uno está disponível ali para todos. É um processo, todos aprendem de todas as formas. Só que é um processo, como é menos eficiente, ele é mais lento. Isso eles vão comentar. Usando como exemplo um grupo ou um complexo de memória social de quinta densidade do grupo de Orion, qual era a sua densidade anterior, antes de se tornar quinta densidade? Eu sou Rá. O progresso através das densidades é sequencial. Um complexo de memória social de quinta densidade estaria compreendido de complexos de mente, corpo e espírito colhidos da quarta densidade. Então, o conglomerado ou massa de complexos mente, corpo e espírito realiza sua mistura, e os resultados são devidos às possibilidades variadas infinitas de combinações de distorções. Então, é o que eu sempre comento aqui, as possibilidades combinatórias. Né? O que está disponível
Bom, com base no que está disponível, quais são as possibilidades combinatórias? Essas. Aquela que tiver maior direcionamento, né, vai colapsar. Questionador. Estou tentando entender como um grupo tal como o grupo de Ório progrediria. Eu era da opinião de que um entendimento mais íntimo da lei do Uno criaria a condição de aceitação se movendo, digamos, da terceira densidade para a quarta, em nossa transição agora, e eu estou tentando entender como seria possível se você estivesse no grupo de Ório e orientado na direção do serviço a si, como você progrediria, digamos, da terceira para a quarta. Qual aprendizado seria necessário para isso? Eu sou Rá. Esta é a última questão completa para este instrumento neste momento. Você se recordará que nós entramos em alguns detalhes no que diz respeito àqueles que não são orientados ao serviço a outrem ainda, e mesmo assim acharam e puderam usar o portal para a infinidade inteligente. Isso é verdade em todas as densidades do nosso octavo. Nós não podemos falar por aqueles acima de nós, como vocês diriam, no próximo quantum ou octavo de existência. O que eu estou querendo falar? Olha, a gente está falando com vocês até onde a gente está. Para além do que a gente está, a gente também ainda não cessou. Então, até onde a gente está, isso é verdade, isso é possível. Mesmo quem está trabalhando de serviço a si, acessar a lei do Uno, esse portal da infinidade inteligente. Isto é, entretanto, verdade neste octavo de densidade. Os seres são colhidos porque podem ver e gozar da luz amor da densidade apropriada. Aqueles que encontraram esta luz amor, amor luz, sem o benefício de um desejo para o serviço, apesar disso, pela lei do livre-arbítrio, têm o direito de usar aquela luz amor para qualquer propósito. Para qualquer propósito. Também pode ser acrescentado que existem sistemas de estudo que habilitam o buscador da separação a ganhar estes portais. Então, assim como tem pessoal do serviço a outrem, né? Estudos, instrumentos, formas de acessar os portais, né? A parte inicial e tudo mais, tem também para o pessoal do serviço a si, eles têm estudo e tudo mais. Este estudo, entretanto, então, esse estudo voltado aqui, né, para o buscador da separação, do serviço a si, é tão difícil quanto aquele que nós descrevemos para vocês, ou seja, o estudo que eles descreveram, por exemplo, das pirâmides e tudo mais, eles têm um estudo também tão difícil quanto. Mas existem aqueles com a perseverança para... Peraí, minha gatinha tá... Para... Ih, não, já mudou lá. Desculpa, deixa eu só voltar aqui. Para perseguirem o estudo da mesma forma que vocês desejam perseguir o difícil caminho de procurar saber a fim de servir. A distorção se baseia no fato de que aqueles que buscam servir a si são vistos pela lei do Uno precisamente da mesma forma daqueles que buscam o serviço a outrem, pois não são todos um? Servir a si mesmo e servir ao outro é um método dual de dizer a mesma coisa, se você pode entender a essência da lei do Uno. Neste momento, nós responderíamos a qualquer breve questão que você possa ter, e aí eles, né, só finalizam sobre a questão do instrumento, não tem nada que dê para melhorar, está tudo muito bem, e aí eles terminam a sessão. Bom, então aqui eles deixam muito claro, eu acho que essa sessão esclarece muito bem para a gente, a questão, deixa eu só ver se entra. A questão disso, né, do serviço a si, do serviço a outrem, dos grupos e tudo mais. Então, isso é uma coisa que quebra muitas crenças, né? A gente achar é o mal, é o bom, tudo mais. Bom, é claro que aqui, né, é um jogo desafiador para quem quer esse viés do serviço a outrem. Porque é um jogo de domínio do serviço a si. Mas não é impossível. Então, aí que está o ponto. E a gente já sabe que, se a gente
frequencia com esse serviço a outrem, se a gente eleva a nossa frequência, a nossa vibração e mantém ela ali, não há nada que quem está em baixa vibração possa fazer. Né? Mesma coisa ao contrário. Também não há nada no sentido assim, quem está em baixa vibração, só vai conseguir acessar a alta vibração se pedir. E isso a gente pode ilustrar, por exemplo, né, com os filmes espíritas, quando aparece o umbral e tudo mais. É só quando a pessoa quer realmente, aí recebe ali o auxílio, né? Para se movimentar daquela vibração, quando a pessoa quer sair daquela vibração. Então, aqui deixa muito claro isso, né? De serviço a si, serviço a outrem, essa questão também, né? Do movimento, do que é esse conselho, o que é a confederação, como que funciona tudo isso. Então, acho que essa sessão veio para esclarecer um pouco mais para a gente sobre essa estrutura mesmo das manifestações, né? A estrutura das manifestações. E também a gente não julgar o outro, a escolha do outro, porque se todos somos um, todas as formas, seja serviço a si ou serviço a outrem, estão contribuindo com esse todo, com o uno, do infinito criador. Então, aí vem o nosso discernimento em termos da escolha. Ah, Lívia, então você está querendo dizer que eu posso, então, ser, entre aspas, mal, bem entre aspas, mal, vou dizer assim, né? Porque eu também estou contribuindo. Gente, eu não estou querendo dizer nada. E aí vem a nossa clareza, a nossa autorresponsabilidade, é o que eu sempre falo no grupo para vocês. Quem quer frequenciar com altas vibrações, seja lá, enfim, quem quer frequenciar com serviço a outrem é de um jeito. Quem quer frequenciar com serviço a si é do outro jeito. A escolha é de cada um. A escolha é de cada um. O meu movimento aqui é de serviço a outrem. Agora, como, né, das outras pessoas, eu não posso dizer por elas. E aí que tá. É o que eu trouxe já para vocês também. A escassez, ela é uma percepção ilusória da realidade. Ela existe para o viés do serviço a si, mas ela não existe para o viés do serviço a outrem. Então, é uma ilusão manifestada por um coletivo. E aí, né, eu sou desse viés de que o meu querer é somar, multiplicar, não subtrair. E aí vem o equilíbrio de Nash. Nash traz isso. Que eu já falei aqui para vocês do equilíbrio de Nash. A melhor estratégia de ganho é aquela em que eu ganho e todos os envolvidos também ganham. E Ra deixou isso claro no início do livro. A gente não está aqui porque a gente é bonzinho. A gente está aqui porque a gente é envezado, serviço a outrem, significa o quê? Vocês ascensionando, a gente ascensiona também. É isso. O outro ganhando, eu ganho também. Somos todos um. Tudo reverbera em todo mundo. Então, quanto mais pessoas... É aí que está a vibração do coletivo, as manifestações do coletivo, né? Tudo afeta. Então, assim, quanto mais pessoas despertas a gente tiver, também mais informações a gente vai acessar, por conta daquela conta, daquele cálculo do quadrado lá que eles falaram. Eles têm possibilidade, né? Existe uma possibilidade muito maior de acesso, de serviços a serem prestados. Mas, como é feito um balanceamento, eles precisam se limitar
a este balanceamento. Esse balanceamento tem relação com o que faz sentido para as pessoas que estão aqui. É o que eles colocaram ali. Para a gente, não existe limite, não existe impossível. Mas se para vocês existe, isso limita a nossa ação. Né? Então, por hoje é isso. Dúvidas, comentários? Hoje até que foi mais rapidinho, né? Deixa eu te colocar uma questão que está atormentando a minha cabeça. Diga, diga. É que tu falou ali na questão que o pessoal confunde muito, e todos nós confundimos, eu acho que a gente foi levada a isso, ensinada, a confundir atitudes más com isso que tu está falando aí, que é outra coisa. E aí, será que eu posso dizer o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? A atitude má que reverbera pelo mundo inteiro, aí, em forma de guerra, em forma de um batendo no outro, enfim, pequenos ou grandes conflitos, ela não tem nada a ver com essa questão que a lei do uno traz, do serviço ao outro e do serviço a si, que ambos contribuem com o todo. Essa questão da maldade, ela vai ser, no caso, trazida de volta para cada um através da ação e reação, é isso? Então, ela não tem nada a ver com contribuir com o todo. Existe uma outra lei do universo que é a ação e reação. Olha, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu vou falar um pouco sobre isso que você trouxe. Tá. A questão do bem e do mal, para nós aqui, veja se faz sentido para você isso também, que me veio aqui agora. Ela tem muita relação com as emoções. Sim. Porque o que a gente define que é mal? É o que vai gerar uma emoção ruim, de tristeza, né, enfim, algo De dor. de dor, né? Dor é uma sensação. Eu não sei se dor pode ser considerada uma emoção. Mas assim, a sensação de dor porque a sensação de dor ela pode disparar variadas emoções, percebe? Uhum. E a gente já até sabe disso. Tem gente que sente até prazer com dor. Uhum. Né? Então, eu vejo muito que a questão de bem ou mal tem muita relação com as emoções que a coisa libera. Uhum. Eles não têm essa questão da emoção, no caso esses ali da lei do Uno, eles já têm esse emocional muito mais equilibrado e controlado, eles não têm essa... Então, as emoções... emocional. O nosso grande diferencial enquanto humanos são as emoções. As emoções são nossas ferramentas aqui, né? São ferramentas. As emoções nossas são ferramentas aqui e termômetros vibracionais. Então, se eu falo para você, bater é uma coisa mal, né? É mal. Aí você já pensa, um sofrimento. Mas tem gente que bater gera prazer. Uai, aí não é mal. Para ele, né? Entende? Então, é tudo relativo. No sentido do... E aí que eu acredito muito, assim, né? O que eu tenho percebido, observando, é que isso se dá muito em relação às emoções. A gente define o que é bem e o que é mal com base nessas emoções que a coisa ativa em nós. E as emoções, elas são meio que uma exclusividade, né, da humanidade. Até já falaram que, por exemplo, porque uma vez eu tive uma experiência com Jesus, nossa, mas eu chorei, que coisa maravilhosa, que amor que eu senti. Emoção. Então, Jesus
ele não estaria emanando a emoção. Por que a pessoa sentiu aquela emoção? Por conta da vibração do ser que apareceu. Uhum. E é uma vibração, não é à toa aqui, ó, vibração elevada, ó, amor, alegria, paz, iluminação. A gente traduz aquela vibração numa emoção que a gente conhece. Uhum. Né? E aí a gente usando essas, aí é aquilo que eu falei, assim, Lívia, eu preciso falar isso aqui, gente, eu vou deixar até preciso falar isso aqui com muito cuidado. Por quê? Porque temos muitas crenças limitantes, temos muitas coisas que ainda a gente, né? Nossa, mas isso é inaceitável. Por exemplo, entender que um grupo desse de serviço a si está contribuindo com a lei do uno, né, com o todo, está contribuindo com a experiência do todo, para muitas pessoas isso é inconcebível. Por quê? Porque a forma deles agir, igual você falou, a guerra. Vamos imaginar a guerra sem emoções envolvidas. Percebe? A guerra, para eles, é como esse movimento do exemplo que eles trouxeram. Eu preciso separar a minha elite do resto para eu criar um império, escravizar o resto para a gente conseguir mais poder. Lembra que eles falaram que ó, eles constroem a mesma quantidade de poder, só que eles também perdem muito porque tem mais desafios para manter e tudo mais, por causa da perda energética desse movimento. Ah, Lívia, então nesse caso você está falando que é tipo como se a gente fosse os ratos de laboratório deles? É. Sim. Sim. Alguém lá no laboratório está preocupado com as emoções do rato? Entendeu? Mas assim, isso aqui precisa ser muita cautela para falar isso, entende? Por quê? Tá? Então, assim, eu estou trazendo exemplos para clarificar aquilo que está dito lá na lei do uno. Eu não estou, eu concordo, eu discordo, eu penso, não é nada disso. Uhum. Né? É o que eu estou trazendo aqui. E isso faz sentido para eles, na percepção deles. E na percepção deles, nós não temos a capacidade de nos cuidar sozinhos. Por isso que eles precisam nos dominar. Entendeu? Porque nós não temos essa capacidade. Por isso que é um sentimento, é uma cultura geral paternalista. A gente precisa sempre ter alguém mandando para fazer. E o fato de esses que criaram a Matrix, vamos supor, que nos controlam, eles simplesmente usaram a nossa infantilidade espiritual, sei lá, ou nossas emoções, para criar todo esse movimento negativo, digamos, guerras e outras coisas. Tipo assim, é essa coisa das possibilidades. Eles jogam os estímulos. A gente aceita. Eles não têm culpa nenhuma disso. Não, até mesmo, né, em termos do despertar. Uhum. Os estímulos, hoje em dia, por exemplo, na internet, tem quanta gente falando disso? Um monte. Todo mundo já sabe que tem que limpar a crença limitante. Quem quer fazer, faz. Uhum. Entendeu? A grande discussão nessa questão, que aí a lei do... Eles vão entrar nisso depois. Foi o fato de, tipo assim, o jogo se tornou muito desafiador. Entende? Por quê? Por conta dessa quarentena. Que a gente não, né? Se a gente tivesse, imagina, se fosse normal, uma nave estacionar ali, a gente conversar com felino, a gente conversar com, né, com arcturiano, se fosse normal
isso para a gente, seria realmente uma questão de total livre-arbítrio nosso, no sentido, olha, eu quero seguir com eles. Ou não, eu não quero, eu quero seguir com esse grupo aqui. Ou então, não, eu quero fazer um grupo novo meu aqui. Aí a questão, né, a discussão lá, todo o processo, o trabalho está nesse ponto de que o jogo se tornou muito desafiador a gente enxergar essas coisas, sem efetivamente ver, né? Algumas pessoas veem mesmo, mas outras não. Então, se tornou desafiador a gente questionar todo esse treinamento que a gente teve por muito tempo. Eu sempre gosto de falar, é um retreino, né? A gente tem que se retreinar, se retreinar, se retreinar. E a gente vai ter momentos, né? Como o equilíbrio, ele não é fixo. Tem altos e baixos ali, mais próximos, para manter o equilíbrio. Então, a gente vai ter momentos que a gente vai baixo, enfim, vai buscando um ajuste quem quer. Aí se torna mais, a gente gasta mais energia, né? Para fazer esse movimento. Para sair desse grande campo eletromagnético coletivo. E tu já ouviu falar que esses grupos no serviço a si próprio e dominando mundos assim de terceira dimensão que em nós, eles não conseguem passar da sexta dimensão, se não me engano, mas acima disso eles não conseguem ir justamente por causa da maneira como eles levam isso, né? Não ouvi falar especificamente isso, não, e eu prefiro nem confirmar algo nesse sentido. Mas o que por exemplo, a consciência errada deixou claro aqui? Que, por enquanto, eles estão orientados a serviço a si. E dentro deste octavo. Então, realmente, pode ser que para avançar para o octavo seguinte, tem que mudar. Tem que ser revisto, mas não temos essa informação ainda. Por quê? Se o serviço a outrem é mais eficiente, e aí isso é uma coisa que eu já observei também nos meus estudos, né, enfim, download, tudo, eu fui fazendo as conexões. Na minha percepção, o universo, ele trabalha de forma eficiente, ele busca eficiência sempre. Isso, em algum momento, vai ter que se equilibrar para acessar o ponto de eficiência. Né? Para acessar o ponto de eficiência. Até porque faz sentido o que você trouxe? Faz sentido. Não sei se na sexta, não sei se na sétima, não sei em qual dimensão. Mas faz sentido por quê? Porque se existe a premissa da escassez, os recursos serão limitados, mesmo que ilusoriamente. Entende? Então, pode-se chegar num ponto de autoextermínio, nesse sentido, assim. Mas são coisas né, para a gente pensar, refletir sobre, buscar mais informações, entender até que ponto também de informação a gente acessa, né? De que forma a gente. Porque às vezes também não adianta a gente acessar uma informação que a gente não consegue nem traduzir em palavras aqui para a gente. Então, a gente consegue nem construir um raciocínio com a nossa capacidade consciencial, né? Isso também é algo que a gente vai desenvolvendo aos poucos. De tempos em tempos, eu venho eu meço aqui percentualmente a minha capacidade consciencial, né? O quanto que eu estou usando da minha capacidade consciencial em si. Então, na medida que a gente vai estudando, vai abrindo mais, vai acessando mais, isso vai ampliando e você vai tendo mais clareza de algumas coisas. Esse movimento aqui, né, igual vocês, eu já falei para vocês, igual eu estou aqui, a gente está aqui fazendo essa aula, é um serviço a outrem. Mas a Lívia está aqui porque ela é boazinha. Não, gente, eu também estou ganhando com isso. Né?
Então, eu também, na hora que eu preparo o estudo, quantas coisas aí eu aprendo, e aí eu vou buscar, e como a Lei do Uno é um texto que eu já tinha acessado, não é a primeira vez, então eu penso, nossa, da primeira vez que eu acessei, eu não tinha raciocinado dessa forma, olha só como é que já mudou. Então, são coisas que, né, eu também tenho ganho, vocês têm o ganho e eu tenho ganho também. Se não tivesse vocês, eu estou estudando eu sozinha aqui. Potencialmente, esse ganho seria, eu ia ler lá o tal do Mark, não sei o que lá, do Henry, falar, depois eu vejo, procuro quem é. Depois eu procuro quem é. Aí depois, esse depois nunca ia chegar, eu nunca ia procurar quem é. Então, aqui não, aqui para preparar o estudo, aí eu, na mesma hora, fui lá e pesquisei quem que eram esses dois, né, o que eles tinham estudado, trazido, enfim. Então, é isso. Eu tenho aqui a mesma bronca, afinal, na radiestesia, né? Eu faço ela gratuitamente. Tem um espaço ali que está cheio de gráfico. Eu ajudo bichinho, ajudo gente, estava ajudando um gatinho agora há pouco. E aí que, se eu falo para as colegas de aula, e o professor, no caso, que é esse que do último curso, né? Ele é muito voltado, não porque vocês têm que fazer a troca energética, e eu já botei isso em pergunta, né, para meu eu superior, digamos, e a resposta que vem é que a energia vem de outra maneira, dessa maneira que tu está falando, é serviço ao outro. E aí eu me nego a cobrar, e não vou cobrar. Mas como eu sou criticada por isso? Meu Deus do céu, eu digo, gente, eu não preciso, eu tenho outra fonte de renda, eu não preciso enriquecer e amontoar um monte de dinheiro, vou fazer o quê? Mas não porque tu está super bem preparado, olha como tu faz aquela mesa, uma mesa radiônica também, né? Faço ela ao vivo na aula, né? Ninguém quer fazer, mas eu estou preparado, porque eu tenho computador, eu tenho câmera extra, né? Então fica muito fácil para mim fazer. Com o telefone é bem difícil mostrar a mesa, né? E ela é complexa. E aí eu faço aquilo assim, claro, eu montei todo um passo a passo para mim, né? E aí o pessoal diz, nossa, tu tem que fazer isso para fora, tu tem que cobrar, e eu não cobro. E vou continuar assim, ponto. Sim, é uma escolha sua, né, sobre isso. É um direcionamento seu. Eu acho que se você está sentindo que a troca está equilibrada, excelente, Equilibradíssima. né? Na leitura minha de campo também, eu tenho, assim, pessoas que o campo, por exemplo, me permite fazer gratuitamente, e aí eu faço, porque é um processo para mim também de calibração, né, de aprendizado. O próprio campo estabeleceu o valor, que é um valor mais acessível, Simbólico. e também, assim, só que aí tem um ponto, né? A questão, para além de você receber com esse trabalho, já vou deixar a Rosana falar, tem também o ponto de essa coisa de você pensar, o que eu vou fazer com isso tudo, né, de dinheiro? Aí eu já não sei no sentido de... porque dinheiro é uma energia. Sim. Então, você, talvez, vindo mais para você, você também consegue contribuir mais, serviço a outrem, potencializar mais, né? Algo nesse sentido. Então, por quê? É uma energia. E se a energia estiver disponível para você, você tem essa capacidade de utilizar mais essa energia, de uma forma direcionada, otimizada, né? Você não precisa usar da mesma forma que outras pessoas usam. Com um fim em si mesmo, né? Aí também vem a sua escolha de como utilizar essa energia, porque é uma energia. Dinheiro. Mas eu não me preocupo, não. A hora que isso acalhar, vai acontecer. Não é que eu não esteja aberta a isso. Entendi. Eu só, até agora, isso não fluiu assim, né? Sim. E
E se ainda não ressoa comigo, deixa quieto, né? Sim, sim, exatamente. Muito bem, Rosana. Lívia, eu queria trazer uma situação para ver se encaixa naquilo ali que Rá falou, que eles estão disponíveis, né? Se forem chamados. Eu fiz um curso de reiki egípcio há um tempo atrás, este ano, agora, o ano que passou. E a gente teve a aula prática lá, né? A aula teórica, a aula prática com a mestra. E no finalzinho, ela fez a iniciação das pessoas ali no grupo. E eu não enxerguei, né? Mas ela foi narrando tudo que ela estava enxergando naquele momento da nossa iniciação. E também tinha uma menina que tem visão, tem clarividência, que ela enxergou exatamente as mesmas coisas. Ela foi relatar e aí fechou muito o relato das duas. Então a gente foi buscada aqui, né, na nossa cidade, pela deusa Ísis, numa carruagem. Eu não enxerguei, mas eu tentava, eu me esforçava em enxergar tudo que ela foi narrando. E fomos levados até o Egito, numa pirâmide. Aí ela relatou a porta que a gente entrou, que não era a porta principal, que era uma seção mais separada, que tinha tipo um rio lá dentro, um lago de iniciação. E para nossa surpresa, para a surpresa dela que estava narrando, não foi a deusa Ísis que nos iniciou, e sim o próprio Ra Shiba, que fez a nossa iniciação lá, né? Então foi cada um chamado de uma vez, foi preparado, entrou ali naquela água. E quando foi a minha vez, ele disse: filha, eu vou te curar de uma coisa que tem. Eu não me lembro, ele falou de uma coisa que tinha uma ferida aqui no meu pescoço, que ele ia me curar, né? Ele me curou, agradeceu a oportunidade de fazer aquilo, fez a minha iniciação ali também. Aí depois a outra colega começou a narrar e, nossa, fechava muito tudo que uma estava enxergando e a outra também estava enxergando ali que estava acontecendo. Então eu acho que isso foi uma... Não sei se fecha com o que tu estava contando, que ele está disponível, né? Seria... Sim, está disponível para os que chamam, né? E engraçado você falar disso. Aqui, na Lei do Uno, Ra não fala dessa questão, não, mas no O Antigo Segredo da Flor da Vida, tem uma das etapas de uma iniciação lá, é realmente você nadar em um poço de água dentro da pirâmide. Um poço, exatamente era isso. De água. Um poço de água dentro da pirâmide. Então foi engraçado você falar isso, porque realmente vocês devem ter estado lá. E outra coisa importante que esse outro livro fala, O Antigo Segredo da Flor da Vida, é que sim, quem estava à frente desse movimento lá eram Tote, Ra e um outro, que eu esqueci o nome agora. Eram Tote, Ra e esse outro. Depois que veio Isis, né? Veio Isis, veio... gente, esqueci o marido. Osíris, né? Osíris, Isis, Sete e a irmã da Isis, esqueci o nome dela agora. Que realmente aí pelo livro, né? Tote é que ensinou a Isis e a irmã dela toda essa questão, né? Da magia, espiritualidade, tarará, e tudo mais. Então, Ra realmente fazia parte desse grupo, né? Desse processo aí. E ele falou para nós ali no grupo... E Isis trabalhava com eles, né? Vamos dizer isso, assim. com isso. Que nos tornaríamos guardiões dos símbolos que ele estava passando ali, que a gente tinha que ser os guardiões daqueles símbolos sagrados. Bom, esse era um assunto. Agora, o outro que eu queria falar contigo é sobre aí o... Só assim, antes de você mudar de assunto, uma outra coisa também que eu achei super interessante, como você falou, reiki egípcio. E eu não sabia que tinha tantas variações de uma mesma coisa. Por exemplo, você falou reiki egípcio, para mim faz todo sentido que lá o Antigo Segredo da Flor da Vida, ele fala de vários tantras. E tem o tantra egípcio, tem o tantra
outro, sei que lá, tem o TAN, tem vários vieses, né, da mesma ferramenta. E a gente que não... para mim, reiki era era reiki. Tinha assim, reiki egípcio, reiki, não sei o que lá, reiki. Eu tenho o curso, o básico também do reiki tradicional, e eu senti muita diferença nesse reiki egípcio. Ele é muito mais potente, ele é mais agrupado, e a gente consegue trabalhar energia em cada ponto a partir dos sete símbolos. A gente trabalha todo o corpo ali numa sequência muito lógica. É muito bom esse reiki egípcio. Bom. Diga. O outro assunto ali, se todos somos um, e um é um, né, é uma coisa só, eu fiquei pensando assim, então nós somos responsáveis por aqueles irmãos, aqueles que estão mais, não ainda com a mente expandida, ou se trabalhando para uma evolução, a gente é responsável também pela evolução desses outras pessoas que estão ficando para trás? Tá, então vamos lá. Nós não somos responsáveis, porque a escolha, ela é do indivíduo. Entende? Mas, se nós estamos voltados ao serviço a outrem, quanto mais a gente conseguir contribuir para o outro, ativar um sentido diferente na vida dele, melhor para a gente também. Entende? É diferente. Não seria uma responsabilidade, seria uma atribuição, né? Seria a compreensão do todo, efetivamente. Tá, primeiro, respeitar que ele tem o direito de escolher o que ele quiser. E segundo, se ele não tem a clareza da lei do uno, mesmo às vezes se ele tiver, né, se for de serviço, mesmo se ele tiver, ele pode escolher o serviço a si. E vai estar contribuindo com o todo do mesmo jeito, com a experiência do todo. Tá? Um outro ponto é que, independente disso, da gente... acho que a consciência que a gente tem que ter é de que vai nos afetar. Vai nos afetar. Então, o que a gente puder fazer para contribuir, que a gente faça. Não deixe para amanhã, que a gente faça. Então, é o que eu comentei para vocês lá no Pílulas do Carnaval. Né? Que eu fui lá no evento, teve aqui na minha cidade, e eu terminei a noite falando do despertar. Ou seja, eu não deixei para amanhã, não perdi a oportunidade. Tá no carnaval, não interessa. Toda hora é hora, qualquer lugar é lugar. Não é isso? Então, assim, vai nos afetar. Então, sempre que a gente tiver oportunidade, que a gente faça. Agora, eu não tenho como obrigar, eu não posso me responsabilizar pela escolha do outro. E aí, vou te dar um exemplo que me veio. Quando, na minha leitura de campo, eu descobri que eu faço parte do grupo inicial dos 90 seres que vieram para colapsar as manifestações de seres deste universo de Nebadon, eu comecei a me culpar, a me questionar, também igual você tá, você fez assim, gente, então fui eu que criei esse pessoal? Eu criei o pessoal? E aí, imediatamente, né, minha egrégora, minha consciência, meu superior, que seja, opa, você criou. Mas o caminho de escolha de seguir é de cada um. A escolha deles
Não é sua responsabilidade. Né? Você criou o ser. Agora, o que o ser está fazendo com a existência dele não é responsabilidade sua. É um livre-arbítrio dele. É a escolha dele. Agora, vai te afetar? Né? Vai nos afetar? Vai nos afetar. Então, eu escolho contribuir, tentar estimular de alguma forma. Tentar estimular de alguma forma. Eu não me responsabilizo pela escolha do outro, mas eu tenho consciência do peso da escolha do outro sobre mim, sobre ele mesmo, sobre o coletivo. Entendeu? Agora é diferente, por exemplo, o Ra, a consciência Ra, ela está se responsabilizando pelo seguinte. Por que ela se responsabilizou? Que a gente viu isso no início, né? Lembra? Eu não sei se a Rosana está desde o início, mas no início a consciência Ra, ela comenta que ela é mais uma tentativa dela, ela aparecer, né, assim, se manifestar por meio da Carol, é mais uma tentativa dela de consertar o que foi feito lá, consertar o que ela fez antes. Aí, o que é que ela fez antes? Aí, veja, eles vieram aqui fisicamente, que eles contam no início, né, vieram aqui fisicamente, achando que o povo que estava aqui ia claramente compreender e aceitar, porque já era um povo que místico, espiritualizado, vamos dizer assim. Só que aí eles vieram, falaram as coisas, trouxeram as coisas, ensinaram o pessoal. Só que o pessoal pegou essas informações e distorceu. Aí eles se definem como responsáveis, porque eles é que trouxeram a informação. Então, por isso que eu sempre eu relato que eu tenho que falar isso com muito cuidado. O que eu vou trazer, eu tenho que trazer com muito cuidado. Para não gerar distorções, né? Para além para um viés, distorção vai ter. Porque o que eu estou falando e a forma como eu estou pensando não vai acessar vocês igualmente. Né? Vocês três aqui, cada uma compreende o que eu estou falando de uma forma. Só que o que eu quero direcionar melhor é o seguinte, que essa compreensão de vocês fique pelo menos dentro do viés que eu quero trazer, que é o da positividade, que é trabalhar, serviço a outra, e tarará, tarará. Então, eu tenho que ter cuidado para que o que eu vá trazer aqui não direcione para a Lívia está falando que a gente tem que ser isso, que tem que aquilo. Então, eu deixo bem claro, ninguém tem que nada, entendeu? Cada um é responsável pelas suas escolhas. A gente está estudando o que está no livro e, às vezes, eu trago os exemplos para ilustrar o que está no livro. E deixo, claro, o meu posicionamento, né? Como que eu interpreto as coisas que estão lendo. Então, inclusive, a capa é A Lei do Uno, por Lívia Almada. Ou seja, é a minha interpretação daquilo, né? Não, mas eu discordo disso aqui, isso daquilo. Ok, né? Cada um pode ter ali a sua interpretação, o seu olhar, enfim. Então, aí que está o ponto, entendeu, Rosana? A responsabilidade da gente falar sobre isso e tudo mais tem esse peso de que, bom, o que eu falar pode ser distorcido e virar uma outra coisa nada a ver. E aí é nesse sentido que Ra se responsabiliza. É diferente de eu me responsabilizar pelo outro lá, que eu nem falei nada, ele não está fazendo porque eu falei alguma coisa e aí ele está fazendo outra. Entendeu? Beleza? Muito bem, gente. Olha lá, 22 e 22, portal.
Para a gente acessar vibrações elevadas, pelo menos eu quero acessar altas vibrações aqui, ó, iluminação. Tá certo? Gratidão a vocês aqui que puderam estar ao vivo comigo. Eu acho que é muito rica essa troca, né? Vocês tiram as dúvidas e aí me faz pensar mais ainda. Isso é maravilhoso. Olivia, tu tem o PDF desse teu leque colorido ali? Que eu consegui um, mas ele não tem escrito, ele tem o valor. Eu não sei se eu tenho, eu posso procurar. Eu não tenho certeza se eu tenho mais, não. Mas se eu tiver, eu passo aqui. Criada com subtil, né? Eu passo para você, tá? O meu tem Entendi. valor. O valor do logaritmo, né? Aí tu pendula, né? E o teu tem palavras, né? O meu é palavra, não tem o valor. Mas então eu vou. Lá. Esse daí tem os dois? Os dois, Rosana? Tá desligado seu microfone, Rosana. Rosana? Esse aqui eu vi para vender no Google ali na. Olha só, ele tem ali